Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a explicação do que é uma macro, como gravar uma macro corretamente, ok? Mas antes de mais nada, de ir para o nosso vídeo, gostaria de pedir que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo e na descrição do vídeo estou deixando de presente para vocês 10 planilhas da Dashboard, mais 3 planilhas aí totalmente de graça e também estamos com uma grande promoção no nosso curso aí. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você quer se tornar um especialista em Excel, então dá uma olhadinha na descrição do vídeo e aproveita a grande promoção que só vai até o final do ano. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. E a gente vai fazer uma gravação de macro e vai entender um pouquinho o que acontece. Porque a macro nada mais é do que um processo de repetição. Então, o sistema ele grava as suas repetições e aí tem que tomar cuidado em alguns detalhes que eu vou estar explicando nesse vídeo, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma planilha aqui, vamos dizer que eu quero pintar essa célula de laranja. Ou seja, toda célula que eu clicar, eu quero que a macro pinte. Mas, entra um grande detalhe. Se eu pegar simplesmente e gravar uma macro, dar um clique aqui e salvar e pintar a célula, o Excel ele vai gravar o clique. Então, esse já é o primeiro detalhe, que quando você vai executar ou gravar uma macro, que você quer fazer uma ação que seja em qualquer célula, em qualquer lugar, você não pode dar o clique na célula. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais aí como que funciona aí a macro, tá? Para você gravar uma macro, você vai ter que vir aqui em exibição e você vai ter o botão aqui, ó, macro. E aqui você tem o botão de gravar a macro, exibir a macro e usar referências relativas, tá? Ou você pode ter também a aba desenvolvedor, onde você tem as informações de macro aqui. Essa aba desenvolvedor ela não está habilitada para todos. Caso na sua máquina não esteja habilitada essa aba desenvolvedor, basta que você venha em arquivo, mais opções, você vem aqui na faixa de opções e aqui você vai procurar a aba desenvolvedor e clicar para que ela seja habilitada para você. Aí ela vai aparecer lá. Feito isso, então o que a gente vai fazer? A gente vai aprender agora um pouquinho a respeito de como que a gente grava essas macros, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, por exemplo, você já deixa o clique em qualquer célula que você quer, tá? Para você começar a gravar a macro. Ou seja, não execute gravar macro e depois dê o clique. Porque se você fizer isso, o que o Excel vai fazer? Ele vai selecionar aquela célula que você clicou. E aí, toda vez que você apertar para executar macro, ele vai vir naquela célula. Tá? Então, esse é um detalhe que tem que você não pode. Então, no nosso caso, eu quero criar uma macro que, quando executar ela, a célula que tiver selecionada, ele vai pintar. Se eu tiver um conjunto de células selecionadas, ele vai pintar o conjunto de célula. Essa que é a ideia, tá? Então, vamos clicar aqui em qualquer célula. E aí sim, a gente vai iniciar a gravação da nossa macro. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos lá pelos caminhos tradicionais. Então, exibir, eu tenho aqui macro. Vou vir aqui e vou clicar em gravar macro. Um grande detalhe, nenhuma macro pode iniciar com número, tá? O número só pode vir depois do nome, tá? O Excel não permite que você coloque número antes para iniciar a macro. Então, underline tal, não, ele não deixa. Então, ele obriga que você comece com letra e depois você pode pôr número, tá? Então, essa é uma regra da macro, que é do VBA, ok? Então, vamos lá. Pintar. Para vocês verem que eu estou falando, ó, se eu clicar aqui, ó, coloquei 12. Não pode começar com, tem que começar com letra. Tá? Então, ele está deixando aqui a mensagem bem correta, ó. Verifique o nome. Comece com uma letra ou sublinhe, tá?
não contém espaços do caractere permitido, então não pode ter espaço, você tem que colocar um underline, tá? Então eu não posso, por exemplo, macro espaço 1, ele não vai deixar, tá bom? Então esse é o ponto principal aí, tá? Então toda macro tem que começar com uma letra e depois você pode estar pondo número, tá? Então vamos colocar aqui pintar. Coloquei pintar. Se você quiser criar um atalho, você pode criar um atalho, tá? Mas os atalhos, existem muitos atalhos dentro do Excel já pré-formatado. Por exemplo, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Se você colocar esse mesmo atalho, o que, que vai acontecer? O Excel vai confundir. Ele não vai saber qual que você está querendo fazer. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que criar atalhos com mais distinções. Por exemplo, Ctrl, se você apertar o Shift, por exemplo, e H. Então, se eu aí aqui eu estou falando para o Excel que o Ctrl mais o Shift mais o H vai executar a minha macro. Tá? Então, vamos deixar dessa forma só para a gente entender um pouquinho o processo. Ok? Fiz isso. Agora sim, eu vou fazer o processo de pintar o que eu quero. Então, eu quero que ele pinte de amarelinho e ele me coloque uma borda, tá? Externa. Tá? Eu não quero tudo, eu quero externo. Vocês já vão entender. Fez isso, vou parar de gravar minha macro, porque a minha macro já está concluída no que eu quero. Eu não quero nada mais do que isso. Isso aqui é o suficiente para mim. Então, eu posso vir e parar aqui embaixo, onde está, ó, tá vendo que tem uma macro sendo gravada, ó. Uma macro está sendo gravada. Eu posso parar aqui. Eu posso vir em exibição, vir aqui e mandar parar a gravação da macro, ou eu posso vir aqui em desenvolvedor e mandar parar. Então eu tenho três opções para parar essa macro, tá? Vamos parar aqui. Ok. Fiz isso. A minha macro está gravada. Como que eu sei que a minha macro está gravada? Se eu vier aqui, ó, em macros, eu vou ver que eu tenho uma macro aqui parada, gravada. Ok? Então, eu vou clicar aqui numa outra célula que não tem nada a ver com aquela célula. Ou melhor, pegar um conjunto de célula. E agora eu venho aqui em gravar, né, em macros, e eu posso mandar executar por aqui ou usar o meu atalho. Primeiro eu vou executar por aqui. E olha o porquê que eu coloquei aquela borda só por fora. Porque eu selecionei uma quantidade de células e mandei ele pintar a borda externa. Tá? Então isso é bem legal. Tá? Agora vamos executar com o nosso atalho, que foi o Ctrl Shift H. Então, Ctrl Shift H, ele executa a mesma ação. Tá? Então, essas que é a jogada. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha no código para entender um pouquinho como funciona, porque toda macro nada mais é que um código VBA. Aí, para a gente acessar, a gente vai ter que estar com o desenvolvedor ativado e vir aqui em Visual Basic. Quando a gente vem em Visual Basic, ele vai me mostrar aqui tudo o que ele está fazendo. Tá vendo? Pintar macro. E aí ele vai te mostrar aqui, ó, qual que é, ó, a codificação dele. Isso aqui, para a gente entender um pouquinho mais essa codificação, você tem que fazer um curso de VBA, tá? E que não é o foco da nossa aula, tá? Agora, eu vou mostrar uma outra coisa. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui ele não clicou, ele não pegou o clique de uma determinada célula. Tá? Então, ele sabe que ele tem que fazer o quê? Ele tem que pintar aquele item aonde tiver selecionado. Ok? Então, é isso que está aqui para ele. Tá bom? Então, vou fechar aqui o nosso VBA. E agora vamos gravar uma nova macro. Então, eu esqueci, estou gravando minha macro. Eu vou clicar aqui, vamos pintar 2. Esse pintar 2 eu não vou colocar atalho. Então, vou dar um OK. E aí eu comecei a gravar a macro. Aí você veio e clicou aqui, ó, no G2. E aí mandou fazer a pintura da tua macro. Vamos trocar a cor aqui só para ficar. E colocar o mesmo tipo de borda que a gente colocou. Ok? Beleza. Parei a gravação da minha macro. Aí eu vim aqui e selecionei esse intervalo aqui. E eu quero executar minha macro. Então,
eu vou ir lá na execução da minha macro, exibir, vou vir aqui, exibir macro e vou executar o 2. Agora preste atenção o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Ele não pintou o meu intervalo. Ele veio aqui na G2 e pintou a G2 novamente. Por que ele fez isso? Vamos entender agora o porquê. Não adianta eu falar e não mostrar para vocês o porquê que aconteceu isso, tá? Uma segunda opção que você tem para você estar verificando uma macro, você vem aqui em exibição de macro e dá um editar aqui, ó. Seleciona a macro 2, editar. E olha o que aconteceu. Olha onde está o ponto. Primeira coisa que ele gravou foi o quê? A Ranger. E aí é que está o problema. Ele fez todo o outro processo igualzinho a outra. Porém, o seu clique, a hora que você começou a gravar macro, foi na Ranger 2. E por isso que ele ficou desse jeito. Tá? Então, vamos deletar o Ranger 2. Ok? Beleza. Vamos salvar. Vamos fechar. Opa, não. Ele salva o arquivo. Só vou fechar. E agora eu vou selecionar o intervalo. E eu vou vir aqui e vou mandar ele executar a macro número 2. E agora, olha o que aconteceu. Por quê? Porque você foi lá e tirou a primeira ação, que foi o selecione a Ranger número 2. Tá? Então, é assim que uma macro funciona. Tá? Então, eu espero que nessa aula vocês tenham entendido um pouquinho o conceito da macro e como que você faz para gravar uma macro. Ok? Então é isso e vejo vocês na próxima aula.